Se você acompanha meu canal, provavelmente já viu as 3 partes das análises de Chainsaw Man. Ou talvez não. Hoje eu resolvi juntar tudo em um único vídeo, 1 hora inteira de conteúdo. Teoricamente é material reciclado, mas tem meus motivos. Primeiro, vídeos mais longos costumam ser mais atrativos, e meu canal geralmente é cheio de conteúdo mais curto. Segundo, juntando tudo aqui, vocês não precisam assistir a introdução e encerramento de cada vídeo individualmente, o que também significa que vocês também vão ver menos anúncios e vai ter uma experiência melhor por tabela. E terceiro e o mais importante, eu estou entrando no período de provas da minha faculdade, então eu precisava de um vídeo relativamente mais fácil de editar para ainda sobrar tempo de eu conseguir estudar. E se você é alguém que já viu aqueles vídeos antigos, não se preocupe porque eu vou dar algumas alteradas em algumas coisas para melhorar a qualidade para quem está assistindo pela primeira vez ou para quem já viu anteriormente. Espero que aproveitem. Arco 1. Introdução. Denji é um rapaz de 16 anos com 1,73 de altura, que possui seu mascote, um demônio chamado Pochita, a.k.a. o melhor personagem desse anime. Querendo ou não, desde jovem, o Denji foi obrigado a trabalhar para conseguir dinheiro para um bando de yakuza, já que seu pai virou atacante do Vasco e deixou uma dívida assim, bem grande para uma criança pagar sozinha. Mas aparentemente os yakuzas não se importam, e se já tem idade para chorar, já tá podendo trabalhar. Denji conheceu o Pochita pouco tempo depois de perder seu pai, e por sorte do destino, essa pequena criatura de tamanho de 2 pães estava machucada, e nosso prota teve a ideia genial de usar seu sangue para alimentar o demônio, e como resposta, o demônio deveria ajudá-lo a ficar vivo. Agora irei fazer uma pausa para explicar os demônios em Chainsaw Man. Todos os demônios possuem um nome baseado em algo real, e isso significa que não só o nome, por muitas vezes está ligado às suas habilidades, como também pode significar o seu nível de ameaça. Como por exemplo, se pegarmos 2 palavras, lagosta e carro, acredito que muito mais pessoas têm medo de carros, tipo de ser atropelado. Logo, o demônio carro é um perigo bem maior à sociedade. Então, por tabela, ele será mais forte que o demônio lagosta. Ou pelo menos teoricamente deve funcionar assim, na maioria dos casos. Outra característica importante é o fato de que os demônios necessitam beber sangue de outras criaturas para assim conseguirem se regenerar. E foi graças a isso que o nosso menino Denji conseguiu conquistar a confiança do nosso cachorro serrote. Enfim, continuando. Após ter sido formado a aliança Denji-Pochita, união mais forte do que os irmãos Winchester ou Pikachu e Ash. Eu por um segundo esqueci do nome do Ash, mas tudo bem. Eles estavam conseguindo se virar até que bem. Agora, com o Denji utilizando as habilidades do Pochita, vai conseguir derrotar os demônios menores e assim conseguir dinheiro para poder pagar os yakuzas. Mas assim, me corrigindo, se virar bem é uma palavra muito forte. Acho que seria melhor dizer bem na merda, pois 99% que eles conseguem matando esses demônios vai pros yakuzas e aquele 1% que sobra do dinheiro eles compram, sei lá, um pão e acabou. Vida boa demais. Em seu fundo de quintal, também conhecido como moradia do Denji, nosso protagonista sonhava com uma vida melhor. E honestamente seu desejo foi realizado, só que ao contrário. Quando em mais um dia, ele foi chamado pelos yakuzas para caçar um demônio, que falavam que tava, sei lá, num prédio, num galpão, lá na puta que pariu. E quando ele chegou lá, ele percebeu que era tudo uma armadilha do a.k.a. Demônio Zumbi. Eu acho que eu nem preciso explicar o que o Demônio Zumbi faz, né? O Demônio Zumbi fez um contrato com os yakuzas, onde caso eles trouxessem o Denji até a emboscada, o mesmo iria dar poder a eles. Seja como for, nosso protagonista morre. E no anime eles conseguiram deixar essa cena muito mais agoniante do que no mangá. Já que, tipo, no anime ele ainda tenta lutar pra poder fugir e tal, no mangá ele só toma e capota direto. Também gostaria de comentar que mesmo com a missão dos yakuzas tendo sucesso, ela meio que foi um fracasso, já que matar o Denji não serviu de nada, e o único poder do demônio zumbi é te transformar em um zumbi. E quando você vira um zumbi, você depois passa a ser controlado pelo demônio zumbi. Os caras trocaram o pivete com o demônio dele que gerava dinheiro pros yakuzas pra poder virar, sei lá, um zumbi do Plants vs Zombies. É uma espécie de transição pro pós-vida. O Denji troca uma ideia com o seu Pochita, ou melhor, com o demônio Serra. E eles têm uma conversa mó profunda, que tipo assim, o Denji, ele gostava tanto do Pochita, que ele queria que o Pochita ficasse com o corpo dele depois que ele morresse, pra ele poder ter uma vida normal, quando a poeira baixar. Mas o Pochita, vendo tudo que o Denji falou, ele faz exatamente o contrário, e se sacrificando pra poder virar o coração do Denji e assim o Denji voltar à vida, agora em uma forma híbrida. E assim surge o Homem Serrote. Após varrer o galpão que tava todos aqueles zumbis, temos a primeira aparição de Makima, que possivelmente você deve conhecer e talvez nem seja por causa do mangá de Chainsaw Man. Ela entra em um acordo com agora o Denji remasterizado, tendo agora sua cordinha no peito, que é meio que o método que ele usa pra transformar, tipo um Woody do Toy Story reverso. E o acordo que a Makima faz com o Denji é bem simples. Você pode vir comigo, trabalhar pra mim na segurança pública, ir em missões possivelmente suicidas, matar um certo alguém, comer um pão com geleia de vez em quando, matar um certo alguém,
beber um suquinho e se pá, a gente até consegue um lugar para você ficar. Aceita, demônio Serra? Quer dizer, Denji. Porra! Tô no céu, mano. Agora, em um fade out suave, vamos de Denjicão da Yakuza para agora Denjicão do governo. Bem, treta vai, treta vem. E, bem, chegamos até o QG da fundação da galera lá. Eu esqueci qual é o nome agora, é a... Rapaz... Mas resumindo, conhecemos Aki, também conhecido como Sasuke de Chainsaw Man. Mas vocês ainda vão ver porque que eu chamo ele assim. Ele e o Denji saem na mão sem perder a amizade, e o Denji ganha, porque ele acerta os ovos do Aki. Só por curiosidade, essa briga foi por causa que ambos têm interesse na Makima, e também porque o Aki não foi muito com a cara do Denji. Dito isso, agora Denji e Aki moram juntos. Denji faz uma missão com Aki, onde eles matam um possesso fraco. Entrarei em detalhes sobre como os possessos funcionam mais tarde. E particularmente, acho que essa cena é muito engraçada. Porque é o seguinte, eles foram lá e o Aki tava meio que testando o Denji. Tipo, ele tava meio que de vigia ali pro Denji. E o Denji, ao invés de virar o demônio Serra, puxando a cordinha no peito e destruir aquele demônio que tava lá, não, ele só usa o machadinho pra cortar a cabeça do demônio. Porque, inicialmente, a gente acha que, pô, o Denji é simpatizante dos demônios por causa do Pochita e os caras, mas não, é só porque na sala que ele matou o demônio tinha umas revistinhas do Playboy e ele queria salvar as revistinhas. E também esse arco é bem interessante, porque é quando o Denji pensa em ter um sonho, já que até o momento ele só pensava em sobreviver e não em viver. Aí ele resolve que o sonho dele vai ser pegar nos peitos. Prioridades, né? Após fazer essa missão com Aki, Makima manda o Denji fazer patrulha, com uma possessa chamada Power. E com a introdução da possível personagem mais insana da obra, acabamos o capítulo de introdução. E se esse foi só o capítulo de introdução, ai, nem imagino como é que vai ser os outros. Isso vai ser um longo dia. Arco 2, Demônio Morcego. Acho que antes de começarmos a falar do arco do Demônio Morcego, é necessário explicar o que são possessos, pois daqui pra frente vão começar a aparecer alguns, então vamos lá. Como o próprio nome sugere, isso é quando um demônio toma conta do corpo de um humano, fazendo com que assim o humano deixe de existir e no lugar surja um híbrido, onde o demônio mantém a personalidade. Sendo o caso contrário de híbridos, como o Denji, onde ele tem as habilidades do demônio, mas quem tem a mente é o humano. Enfim, prosseguindo para o arco, começamos o arco vendo um pouco da dinâmica Denji Power, que é o mais puro caos. Imagina dois macacos interagindo. Acho que eles conseguem ser mais inteligentes do que esses dois. Eles patrulham a cidade, Power faz bosta porque ela mata o demônio Pepino do Mar. E eles tomam um xingo da Makima, já que quando um caçador tá indo atrás de um demônio, outras pessoas não podem meio que interferir, papo de nerd, foda-se. Depois de toda essa treta aí, Denji e a Power tem uma conversa, onde meio que tipo assim, a Power comenta que um demônio pegou o gato dela. E até aí o Denji tava cagando. Mas quando ela diz que faria qualquer coisa pra recuperá-lo, os instintos primitivos dos nossos protagonistas já se ativam, sabe? E papo vai, papo vem, eles entram em um acordo que é o seguinte: se ele resgatar o gato da Power, ela vai deixar ele pegando os seios dela. Aí já viu, né? Ele vai lá, pega a aprovação, poder ir lá na puta que pariu com o demônio, que no caso é a Power. Nada suspeito até aí, mas como já é de se esperar, nosso protagonista não cansa de ser feito de trouxa. E pela segunda vez na obra, ele é traído. Não se indignem ainda, porque ainda vai terão muitas outras vezes. Ao acordar depois de tomar uma paulada na cabeça, Denji descobre que a Power levou ele pra servir como alimento pro demônio morcego, se recuperar. Após tomar um bocado de sangue do Denji, o demônio fica bolado, porque era pior do que sangue de DST, já que o Denji tem sangue de demônio dentro dele. E demônio, quando bebe sangue de outro demônio, fica tipo... Mas o demônio, querendo ou não, consegue se recuperar. E só de raiva, porque a Power trouxe aquele sangue podre, ele vai lá e engole o gato. Mas vocês acham mesmo que o protagonista ia mesmo deixar o morcego, o Zubat, comer a melhor oportunidade de ele pegar nos peitos? Mano, não tem como. Aí vai lá, ele vira a motosserra, vira o negócio, o demônio nem esperava, inclusive. Aí é só... Pou, pei, bum, pou, e demônio morcego solado. Mas aí quando a gente acha que acabou, aparece outro demônio, feio pra caralho inclusive, que aparentemente era a namorada do demônio morcego. Mas não serviu de nada, já que tipo assim, mesmo dando um apavoro no Denji, de última hora aparece o Aki ali. E ele aparece invocando a Kyuubi e com uma mordida só acaba com esse demônio. Depois disso, mais um membro entra pra crew do grupinho. Porque todo bom grupo de anime tem que ser formado por um emo revoltado, um protagonista confuso e uma garota. Então Power passa a morar com o Aki no AP Show. O que é algo bem triste pros outros dois, já que a Power não tem nenhuma educação e ela não sabe fazer coisas tipo dar descarga. E ao fim desse arco, o Denji consegue apalpar os seios e, após isso, ele se sente vazio. Arco 3, Demônio da Eternidade. Após uma conversa com Makima,
sobre assunto de pegar nos peitos e pá, que ele ficou broxado das ideias, ele cria um novo objetivo, já que caso ele derrote o Demônio Pistola, a Makima se propôs a fazer o que ele quisesse. E quem é o Demônio Pistola? É bem simples. Ele só foi um demônio tão forte que ele apareceu na Terra, ficou tipo um minutinho ali, varreu uma pá de gente, descarregou munição pra caralho, e só a munição que ele deixou pra trás fazia com que outros demônios ficassem mais fortes. Então assim, colocando na balança, um demônio que exterminou uma galera e a porra da serra elétrica de jardim, eu acho que dá pra peitar sim, viu, Makima? Nesse novo arco, são apresentados alguns personagens que vão ser importantes. Himeno, a bêbada gostosa, Kobeni, a medrosa e o NPC genérico número 3. Eu tô comentando dessa renca de gente, pois eles juntaram o nosso grupinho do trio principal e foram mandados pra poder matar o demônio que tava num prédio, hotel, lugar lá. E mais uma vez, o destino sorri pro Denji, pois a Himeno propõe de dar um beijo no nosso prota caso ele mate o demônio da vez. E já sabem, né? O rapaz fica tinindo. Eventualmente eles descobrem que aquilo era uma armadilha e agora eles estão presos em um andar específico do prédio. Agora eu vou tirar um momento para descrever os status das pessoas e como é que elas ficaram depois de algumas horas dentro do prédio. O Denji foi dormir, foda-se. O NPC tá maluco da cabeça. A Kobeni ficou maluca e tiveram que botar ela pra dormir. A Power tava pensando em como ganhar o prêmio Nobel. E o Aki e a Himeno estão soltando mais fumaça do que boca de chaminé. Acho que pro andamento da história, precisa informar que nesse arco é mostrado um pouco do passado do Aki. Que a família dele morreu pro demônio pistola e blá 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 blá. O que importa é que ele ficou viciado em cigarro por causa da Himeno. Uma personagem exemplar, eu diria. Com o tempo, finalmente temos a aparição dos demônios da eternidade, e ele já aparece tacando terror em geral, falando que vai deixar geral suave caso eles entreguem o Denji. Sim, mais um pra lista que querem ver o demônio Serra morto, já tá junto com o demônio zumbi. E o pessoal realmente pensa em entregar o Denji, mas no final eles entregam porra nenhuma. E agora eu vou precisar falar uma coisa, tô começando a ficar chateado em explicar o sistema de poderes de anime, mas é o seguinte, humanos normais podem fazer contratos com demônios, trocando parte de seus corpos ou fazendo acordos mais profundos por alguma habilidade do demônio. E a galera que trabalha na segurança pública meio que tem acesso a um acervo de demônios que eles foram capturados. Tipo a Himeno com o poder da mão do demônio fantasma, ou o Aki com o poder daquela raposa que eu citei mais cedo. Sendo que a Himeno deu o seu olho, e o Aki ele perde um pouco da sua pele toda vez que usa. Explicado, agora continuemos. Himeno tenta usar a mão do demônio fantasma e não dá em nada. Aki quer usar sua espada, mas Himeno não deixa. Ih, mistérios. Kobeni fica doido pela segunda vez e tenta esfaquear o Denji. Aí o Aki ele toma uma facada no lugar do Denji e vira o Bolsonaro. E no final das contas, Denji vai lá, pula no meio do demônio e com a sua lógica de gênio ele pensa: porra, eu me regenero bebendo sangue. Esse cara é infinito. Logo, eu posso fazer isso o dia todo, porra. Resumo da história, no final das contas, Denji fez o demônio da eternidade, que teoricamente era imortal, dar seu próprio núcleo por livre e espontânea vontade de tanto que o Denji estava judiando dele. Pois afinal, ele é imortal, mas não é imune à dor. Depois de tudo isso, eles saem de lá e vão tomar uma breja, como bons e velhos amigos, no maior estilo Friends. Aí quando a Himeno vai beijar o Denji, ela vomita na boca dele. Arco 4, Katana Man. Ok, eu acho que esse aqui está tipo no top 3 arcos mais caóticos de Chainsaw Man. Mas para falarmos, a gente precisa relembrar uma coisa. Vocês lembram dos Yakuzas que foram citados lá no primeiro arco? Então, a rapaziada tá de volta e em peso para poder se vingar do menino Denji. Em mais um dia ali na segurança pública, vamos vendo várias perspectivas, tipo, onde está todo mundo e tal. Quando de repente geral da segurança pública começa a ser atacado. Inclusive, até matam a Makima, mas não por muito tempo. E no meio disso, sem saber de nada, o grupinho principal tá ali comendo e bebendo de boas. Tipo, eles estão numa lojinha ali comendo. Até que o Entrosa, na maior filha da putagem mesmo, começa a falar um monte de bosta pro Denji. O Denji fica tipo, ih, mó Entrosa, viado. E esse cara não é nada mais, nada menos do que o neto daquele velho Yakuza, que era o cara que tava fazendo o Denji ter a dívida fodida. E não só isso, como ele também possui um poder similar ao do Denji. Aí já era, né? Tá instaurada a treta. É tiro pra lá, tiro pra cá, raposa pra um lado. Na verdade, a raposa não funciona, o cara sai de lá. E nesse momento a gente descobre o que a espada do Aki faz de verdade. Porque é o seguinte, se ele for alguém 3 vezes com a espada dele, a pessoa morre, na mesma hora. Pois o Aki tem um contrato com o demônio da justiça, que em troca de alguns anos da sua vida, ele garante que seu alvo vai morrer. Ou ao menos seria isso, se o cara não fosse um híbrido e tivesse uma aliada dele pra poder dar sangue pro cara e o Katana voltar. Após a volta do Katana, o Aki é solado. Aparentemente o Katana também jogou Dark Souls e aprendeu
aprendeu a decorar o padrão dos seus inimigos. Himeno, vendo que o Aki ia ser mandado pra terra do pé junto, resolve que não vai deixar as coisas acontecerem assim. E ela já tava machucada mesmo, já viu que não ia ter muito mais pra onde ir. Foi lá, pegou e fez um contrato. Meio que ela deu todo o corpo dela pra literalmente invocar o demônio fantasma em pessoa em troca do seu corpo físico. Então ele aparece pra poder lutar no lugar dela. Mas isso não dura muito, porque a amiga do Katana tinha um contrato com o demônio cobra. E, bem, ela só fez algo similar ao que a raposa faz, só que simplesmente melhor. Tava tudo dando errado, então só sobrou pra uma pessoa resolver, né? O famoso Chainsaw Man. Ah, ele também foi solado. Merda. Porém, nem tudo estava perdido, pois afinal, Makima, como eu disse anteriormente, não havia morrido, rapaziada. E aparentemente essa ruiva misteriosa tem um contrato com a porra do demônio Latinha de Skull, por causa que ela pegou, voltou da morte com sangue nos olhos, levou um monte de presidiário pra um templo lá na casa do carai, e em uma cena no estilo troca equivalente de Fullmetal Alchemist, ela começa a sacrificar os prisioneiros, e os caras que estão fazendo aquele atentado começam a morrer também. Tipo, o cara morre e os dois morrem, eu não sei, é complicado isso aí. Já que as coisas começaram a dar errado, o Katana até tenta dar no pé ali com o Denji, já que o cara queria, porque queria a vingança dele, né? Mas, pra compensar a sua inutilidade anteriormente, vemos alguém aparecendo ao longe. E essa pessoa é Kobeni, com sangue nos olhos. E tão vendo isso aqui? Aproveitem esse momento, pois é a única vez que a Kobeni vai ser tão útil assim. E ela literalmente vai lá, deixa os caras com medo e os caras vazam, por causa que ela tava literalmente, ela brigou com o demônio cobra, passou por ele e ia matar a galera ali. Mas deu tudo certo. Agora, com esse momento de descanso, vemos que Aki tá no bico do corvo, já que por causa do demônio da justiça, ele consegue ver quantos anos ele ainda tem de vida, totalizando apenas 2. Enquanto o Aki está recuperando no hospital, Denji e Power vão começar seu arco de treino para poder ficar mais fortes. Inclusive, reparem no fato de que em nenhum momento eu citei que a Power estava fazendo enquanto tava rolando a treta com Katana, porque literalmente foi a treta começar e a Power deu fade out da batalha, tipo, só não apareceu mais. Durante esse período de treino, eles ficaram sob vigia do Kishibe, um caçador de demônios que já é bem idoso nesse ramo, e gostaria de atentar que esse cara é foda, pois em um ramo onde a expectativa de vida de caçadores é baixa, o cara, pinguço, conseguiu chegar nesse ponto. E agora vocês me perguntam, como é o treino desse cara? Simples, ele destrói os moleques na porrada até que eles não aguentem mais, o que se prova ser algo bem eficaz, diga-se de passagem. E quando eles estão fazendo o arco de treino deles, Aki se recupera e sai de lá, tipo, eu quero fazer um contrato. E esse daí é o cara antivida, aparentemente, tá fazendo uma speedrun de morte. Ele realmente vai lá fazer um contrato, e ele consegue achar um demônio que até que tem interesse nele, a.k.a. Demônio do Futuro. Esse cara é show, supimpa, bacana, belezura, massa e muitos outros adjetivos, menos pica. Esse demônio faz um contrato com Aki, que funciona meio que na mesma pegada do Haki da Observação, de forma resumida. Ele consegue ver o futuro por alguns segundos e se antecipar, e em troca disso, ele precisou de nada. Literalmente, o demônio não pediu nada dele, porque, por palavras do próprio demônio, ele falou o seguinte: sinto que eu quero ver seu futuro com meus próprios olhos, já que no futuro você vai morrer da forma mais horrível possível. Depois do treino do Denji Power e desse upgrade ocular do Aki, tô falando que ele é o Sasuke de Chainsaw Man, pô. A divisão 4 está preparada para um contra-ataque em retaliação ao que sofreram quando foram atacados pela Yakuza. Porém, dessa vez eles não estão sozinhos, afinal, outras divisões acabaram se desfazendo. Então, agora temos novas aquisições para a divisão 4. Dentre elas temos Demônio Tubarão, também conhecido como Bean. Ele nada no concreto e pode virar um tubarão bolado. O Demônio da Violência. Esse daí é formado em 1001 formas de sentar o cacete. Temos o Demônio Aranha. É uma colegial com várias pernas. Pra quem tem fetiche em pé, tá aí, ó. Demônio Anjo, eu juro que ele é um cara, e se você tocar nele, você vai perder tempo de vida. E junto dessa galerinha do barulho, eles têm uma revanche com o pessoal da Yakuza, invadindo um prédio que eles usavam como QG, prédio este que tá cheio de zumbi, possivelmente remanescentes daquele grupo da Yakuza antigo, sabe? Quando viraram zumbis. Aki enfrenta aquela garota do Demônio Cobra e descobre que a habilidade do Demônio Cobra é engolir e cuspir o seu inimigo, porém o seu time. Porém, infelizmente, por azar dessa garota, descobrimos que aparentemente o Demônio Fantasma tinha uma conexão muito mais forte com a Himeno, e então acaba se deixando morrer nas mãos do Aki, porque a Himeno realmente gostava do Aki. E a Kobeni finaliza o trabalho imobilizando a garota. Sim, a Kobeni pegou costinha ali. Power e Denji estão em um elevador, mas Power desce em um andar foda-se pra brigar com os zumbis. E nosso menino Serrote fica no elevador subindo mais alguns andares, até que ele se encontra com o Demônio Katana, onde eles têm uma revanche. E assim, eu vou ser sincero, essa é uma briga muito boa. Os caras pulam do prédio, brigam no metrô, Denji fica por isso aqui de ser solado, mas graças aos seus aprendizados, ele consegue aprender algo novo na luta. E descobre que também consegue fazer serra surgindo de seus pés.
Dessa forma, usando a serra da sua cabeça como distração, em meio que um ponto fraco ali, porque o demônio katana não tava esperando que ele ia ser atacado daquele jeito. E bem, fatality no katana. Algumas horas se passam desde que o katana foi capturado, e por ser um híbrido, consegue trazer ele de volta, pela segunda vez já. Denji conversa um pouco com o katana, porém é que aparece no local. E mais uma vez, com suas ideias mirabolantes, Denji propõe um torneio com o Aki, que consiste em chutar as bolas do katana e fazer ele gritar mais alto ganha. E, com esse requiem em memória à falecida Himeno, que morreu lutando contra o katana, os dois fazem justiça com as próprias mãos. Uma justiça bem dolorosa, diga-se de passagem. Depois disso, descobrimos que tudo isso foi planejado pra alguém que estava afim do coração do Denji. Arco 5, Demônio Bomba. Ao final daquele arco, acompanhamos um pouco o dia a dia do Denji. E em uma tarde, dormindo, o mesmo sonha com uma porta, onde ele consegue ouvir o Pochita falando com ele pelo outro lado. Mas antes que ele pudesse abrir a porta e reencontrar com seu amigo no mundo dos sonhos, o mesmo diz: Não abra a porta, custe o que custar. E assim, o nosso menino Serrote acorda. E vemos que no final do arco do Katana, a Power absorveu bastante sangue de zumbi, e agora tá nessa versão remasterizada, e incrivelmente ela fica bem mais forte nessa forma. Porém isso não dura muito, pois no capítulo seguinte, a Makima em pessoa aparece lá para poder avisar que precisa da Power por um tempo, pois ela precisa ter seu sangue drenado para poder ser mantida sob controle da segurança pública. E durante esse tempo, o Denji ganhará um parceiro provisório, e que esse que já foi apresentado no vídeo anterior, Bin, o Demônio Tubarão, mas eu nem vou falar muito dele por agora. Inclusive, a Makima também chega a convidar o Denji para poder ir com ela ver alguns filmes. Como você pode ver, o Denji ficou nem um pouco animado de conseguir ter essa oportunidade, né? Em um dia de folga, eles vão lá, e eles assistem uma maratona de diversos filmes, porém, dentre todos os filmes, apenas o último faz elas esboçarem alguma reação. E durante a volta para casa, Denji se questiona se realmente tem um coração, e Makima coloca a cabeça sobre o peito do Denji, e em seguida, confirma que ele tem sim, e não tem nada com o que se preocupar. No dia seguinte, Denji estava pensando naquele ocorrido enquanto fazia uma patrulha pela rua. Pensava sobre os sentimentos e como a Makima sempre fez se sentir especial. Ele estava com seu coração tão aberto que realizou até uma doação e ganhou uma flor como forma de agradecimento. Floresta que ele acabou engolindo? Bro? E ao final dessa sua reflexão sobre os sentimentos, uma baita chuva começa a cair, e Bin, que estava acompanhando ele esse tempo todo, até pula pra poder, sair de dentro da terra e comemorar que tá caindo chuva e tal. Porém, Denji fica puto e manda ele voltar pra debaixo da terra, porque se a galera vê ele lá, ele não vai mais poder sair na rua de boa. Procurando um local para se proteger, Denji acha uma cabine telefônica. Ele fica lá um tempo, porém não demora muito pra outra pessoa também entrar na mesma cabine telefônica que ele. E essa pessoa conversa um pouco com ele e tudo mais, e Denji chega até a sentir um frio na barriga. Frio esse que na verdade era a flor que ele tinha comido, meio que ele acaba regurgitando a flor. Ele até brinca fingindo com um truque de mágica. E quando ele vai entregar pra essa pessoa, já que eles estão trocando uma ideia suave ali, ambos se olham. E a chuva do lado de fora passa. Ambos saem para o exterior da cabine telefônica, e ela disse que caso ele queira um agradecimento pela flor, poderia passar qualquer dia na cafeteria que ela trabalha. Então, passamos a acompanhar o POV dessa garota, indo até o serviço dela. Porém, quando ela chega lá e vai pegar um copo de água para entregar para um cliente, porque ela trabalha nesse local como garçonete, ela chega lá e vê que pediu o copo d'água, na verdade foi o Denji, que chegou lá antes mesmo que ela, o que deixa ela, na verdade, bem surpresa. Ela se senta junto ao rapaz e aproveita que o movimento tá baixo e pede 2 cafés para o chefe dela, e diz que vai deixar o café dele por conta dela pagar. Eles conversam e percebemos que claramente o Denji não gosta de café, mas aparentemente tá tomando só pra poder parecer mais legal pra garota. Garota é essa que finalmente se apresenta. Seu nome é Reze. E Denji começa a pensar que, como ela tá sendo gentil, tocando nele, rindo bastante, pagando algo pra ele comer, talvez ela goste dele. E eu adoro que tem esse painel com o Denji pedindo socorro pra Makima internamente, pois sente que também tá começando a gostar dessa garota. Então cortamos para Aki, que está fazendo patrulha junto do Demônio Anjo. Aki está totalmente focado, pois quer conseguir mérito suficiente dentro da associação para ser chamado para caçar o Demônio Pistola, já que aparentemente eles conseguiram uma possível localização de onde ele pode estar. Já o Demônio Anjo, mesmo sendo considerado um demônio extremamente poderoso, está apenas jogando o tempo fora, e descobrimos em um flashback que o poder dele é tirar tempo de vida das pessoas que tocam nele e transformar em armas. Inclusive, a arma do Aki, que é esse prego aí, já foi uma criação dele, sabe? Eles caçam um demônio porco, e após derrotá-lo, eles encontram um rapaz que ainda estava vivo no estômago do bicho. Porém, era só questão de tempo até ele morrer. Aki pede para o anjo finalizar um humano de forma indolor, com seu poder e tudo mais, mas o mesmo faz questão de relembrar que, antes de ser um anjo, ele é um demônio, e para ele, é até preferível que os humanos sofram. Então, tomando as rédeas da situação, Aki finaliza o humano com sua arma. E com esse clima de tensão entre os brothers,
Cortamos de volta para o Denji, que mais uma vez está visitando a Haze na loja, e percebemos que um tempo se passou desde que paramos de acompanhar o Denji, já que em uma conversa que ele tem com a Haze, ela deixa entender que ele já foi lá pelo menos uma semana, que ele tá indo lá direto todos os dias pra comer. Enquanto ela estuda e ele espera a comida chegar, ele conta pra ela que na verdade nunca foi à escola, e que seria legal se ele tivesse tido a oportunidade de poder estudar junto a ela. Então, ouvindo isso, a Haze convida ele para naquela noite ir visitar a escola dela, e honestamente, sem pensar duas vezes, o Denji aceita. Mal sabia ele. Cortamos para um homem, sozinho, no que parece ser uma espécie de banheiro. Ele está conversando com o ralo da pia, mais especificamente com o demônio tufão, que está se manifestando como aquela água girando em torno do ralo da pia. Ele está meio que fazendo um acordo com o demônio, onde caso ele consiga caçar o Denji, ele vai ganhar o poder do demônio tufão para sempre. E esse humano até chega a comentar que não é o primeiro caçador de demônios que ele caça, mas ele sabe de uma coisa, que se ele atacar as pessoas que o Denji gostam, ele sabe que vai conseguir fazer com que seu alvo se entregue sem revidar. Voltamos para Denji e Haze, que estão explorando a escola como haviam prometido. E lá eles brincam fingindo que estão estudando, conversam sobre o fato de ele nunca ter ido a uma escola antes, e acabam por decidir nadar um pouco para esfriar a cabeça. Enquanto nadam, Haze promete ao Denji que vai ensinar tudo para ele nunca mais ter que se preocupar com as coisas que ele não sabe, ou que ele nunca conseguiu fazer. Após esse momento bonitinho entre eles, ambos voltam para o interior da escola, e lá ela pergunta se ele preferia ser o rato da cidade ou o rato do campo. E em paralelo, Aki e Anjo estão tendo a mesma conversa. A questão é, essa é uma fábula que se trata sobre o seguinte: o rato do campo vive uma vida segura, mas não tem todos os requintes da cidade grande. Já o rato da cidade tem todo aquele luxo, porém, sempre estará correndo mais riscos. O Anjo diz que sempre preferiu ser o rato do campo, mas graças a Makima, foi obrigado a se tornar o rato da cidade. E no POV do Denji, o mesmo diz que prefere ser o rato da cidade, pois sempre gostou das comidas boas e que a vida parece muito mais interessante lá. Com isso, ela chama ele para um encontro amanhã, a um local, um festival mais especificamente. Vai ter comida boa e vai ser animado, do jeito que ele gosta. E finalizando, ela diz que já volta, pois precisa ir rapidamente a um banheiro. Mas adivinha quem aparece para interceptar o caminho dela durante a saída. Mas pelo incrível que pareça, ela o atrai até o terraço e lá ela finaliza o cara bizarro. Por favor, me ajuda. E através do ralo do terraço, ela conversa com o demônio tufão e diz para ele se livrar do corpo. Então ela volta para falar com Denji e cortamos para o festival, onde eles comem, se divertem e são super fofos juntos um ao outro. E ao final desse dia, vão até o topo de uma colina, e lá ela reclama do quão errado é o governo deixar um jovem de 16 anos lutar contra demônios, e se talvez o Denji não gostaria de fugir com ela, e também afirma gostar dele. Mas nosso protagonista recusa, diz que finalmente as coisas estão começando a dar certo na vida dele. Até mesmo as pessoas que ele não gostava de conviver no início, estão começando a gostar da companhia dele, e ele está sendo reconhecido dentro da segurança pública. Reze pensa um pouco, mas então diz que talvez ele esteja gostando de outra pessoa, e com o estourar dos fogos, eles se beijam. Porém, com o beijo acabando, vemos que Reze arrancou a língua do Denji. O Denji até fica assustado tanto se transformar, poder recuperar a língua, mas ela também arranca a mão dele, antes que ele consiga ter a oportunidade de se transformar. Mas enquanto ela estava tentando contra a vida do Denji, antes que ela pudesse fazer mais algo, lembra que eu comentei que tinha alguém que estava acompanhando o Denji nesses últimos tempos? Pois bem, Bin surge de dentro da terra e resgata o Denji, e enquanto ele corre, vemos que na verdade ela é uma híbrida, igual o Denji, mas no seu caso, ela é o demônio. Enquanto os fogos estouram, ela se transforma e eu apavoro o Bin, coitado. Mas antes que ela possa finalizar o que começou, um grupo de caçadores aparece. Caralho, ela derrotou os caras também. Mas tá tudo bem, o Bin aproveitou que ela foi derrotar esses caras e usou isso como distração pra conseguir pegar o Denji e dar no pé de lá, correndo até a base de treino, onde estava o Aki e o demônio anjo. Porém, antes que ele conseguisse avisar muita coisa, ela já havia chegado lá pela segunda vez. O pessoal da base diz que vai ganhar um tempo pra eles conseguirem fugir. A Rize é só um pouquinho forte, sabe? Só um pouquinho. Eles diziam o carro no último segundo, antes que eles acabassem sendo atingidos pela Haze, que aparece pulando no meio da estrada. Mas não adianta de muita coisa, já que ela explode a si mesma e cai em cima do carro. Mas mais alguém chega a poder ajudar a galera, dessa vez o híbrido da violência, que chega e dá um apavoro, ela dá um socão nela, joga ela pra trás. E é engraçado que o demônio da violência bate nela, ele percebe que ela é forte, então ele olha e fala, eu vou correr. E ele saiu lá correndo. E a gente percebe que todo mundo até agora tem sua dupla. O Denji tem o Bin, o Aki tem um anjo. E o da violência ele foi lá sozinho. Ele tá acompanhado de alguém? E sim, ele está acompanhado da Kobeni. Inclusive a Kobeni que chegou lá junto dele, ela observa a situação que a Reze tá, que a Reze tá atacando a pavor em geral, e ela só fica no chão chorando. E a Reze ignora ela.
Nos céus, o anjo avista as explosões e percebe que elas estão se aproximando. E enquanto o pessoal estava pensando em um plano, Denji, sem pensar duas vezes, se transforma em Serra e sai do carro e vai confrontar a Reze. E essa luta é bem legal, pois enquanto o Denji só ataca no foda-se, a Reze sempre está pensando um pouco mais à frente, e seus ataques consistem em arrancar partes do próprio corpo e literalmente fazer explosões a partir dessas partes. E como ela tem uma regeneração muito foda, ela meio que consegue abusar desse poder. E isso é muito da hora, o jeito que ela luta, sabe? Quando ela derrotando o Denji, Aki entra na luta e aproveita de suas visões futuras. Ele tenta lutar até onde dava, mas quando ele iria acabar tomando um golpe que o alcance era tão grande que ele não conseguiria ser capaz de fugir, mais uma vez o possesso da violência aparece e salva ele no último instante. E quando achamos que estava tudo certo agora, já que seria um 2v1, o demônio tufão em pessoa. Inclusive, eu acho esse design muito peculiar, mas incrivelmente da hora, porque é criativo, sabe? Enfim, do outro lado, vemos que o anjo, juntamente com o Bin, foram resgatar o Denji, já que ele tomou um apavoro pra Reze antes e não tava conseguindo se recuperar ali. E uma coisa interessante citada nesse momento, e que desde o começo desse arco, o Bin puxava saco do Denji, e ele chamava ele de Lorde Serra e de um monte de outros nomes. Mas isso se deve ao fato de que, por algum motivo, o Bin, mesmo sendo tecnicamente burro, sabe bastante sobre o demônio Serra, mas não sobre o Denji, sabe? Sobre o demônio Serra em si. E chega a comentar que o Serra costumava ser bem rápido, e usava suas correntes para prender e se balançar pelos prédios, tipo um Homem-Aranha da vida. Mas o Denji entende tudo errado, e usa suas correntes para cavalgar sobre o Bin, né, com ele transformado na sua forma de tubarão. Protagonista burro é foda. A situação não é nada bonita, já que o Aki, o Violência e o Anjo não estavam conseguindo se aproximar para poder ajudar, deixando todo o destino deles nas mãos do Denji e do Bin. Inclusive, enquanto eles estavam tendo essa briga feia ali com aquela galera, e o furacão estava fazendo um efeito em área, e o Anjo quase chega a ser levado, porém o Aki, mesmo sabendo que vai perder tempo de vida, ajuda e salva o demônio Anjo, pois por palavras dele, ele está cansado de ver outras pessoas morrerem diante dos seus olhos. Voltando para o campo de batalha, Bin consegue ir para cima do tufão, e Denji realiza um golpe decisivo e o elimina. Porém, para a infelicidade dos meus manos, Reze atinge o Bin e deixa ele igual um peixe na feira ali no chão. E agora começa a luta final entre Reze e Denji. A luta deles se estende até próximo a uma praia, onde Reze consegue fazer o Denji perder ambos seus braços. Mas fazendo Serra sair de dentro do que sobrou dos seus braços, ele a abraça. Então ele se joga dentro do mar junto com ela. Na manhã seguinte, Reze acorda na beira do mar, e Denji está sentado ao seu lado. Ele diz que entregar ela para a segurança pública simplesmente o deixaria com um gosto amargo na boca, pois no final das contas, ele realmente gostava dela. Ela diz que o que eles tiveram foi apenas uma mentira, e Denji rebate, afirmando que nem tudo, pois mesmo que diga que tudo foi mentira, no final, ela ainda o ensinou a nadar. E nesse momento romântico, eles se aproximam como se fossem se beijar. Porém, ela quer o pescoço do Denji e sai de lá, dizendo que o Denji precisa amadurecer. E enquanto ela vai embora, Denji diz que estaria esperando ela, naquele mesmo dia, naquele café que eles costumavam se encontrar. Agora, estamos chegando nos momentos finais desse arco, pois temos agora um pequeno momento de conversa entre o Kishibe com a Makima, se eu não me engano, onde durante essa conversa descobrimos que ela na verdade era uma cobaia, a Reze, sabe, e fora criada para ser uma arma de combate, o que na verdade ela é. Por isso da sua relação com o demônio tufão, e ela ser tão absurda assim em combate, até mesmo estando destransformada. Vemos que Reze está para sair da cidade, esperando o trem que vai levar ela embora. E enquanto segura uma flor, semelhante à que o Denji deu para ela no seu primeiro encontro, ela pensa um pouco e decide que não vai ir embora agora, tomando rumo diretamente ao café onde eles costumavam se encontrar. Mas antes que pudesse chegar lá, seu caminho é interceptado por um grupo de ratos que se revelam como Makima em pessoa, que mesmo sem a Reze dizer nada, ela afirma que gosta do rato do campo, pois de certa forma gosta de ver o rato do campo morrer. E assim, junto com a ajuda do anjo, ela finaliza a Reze. Arco 6, Assassinos Internacionais. Esse é literalmente o arco mais caótico de Chainsaw Man. Depois do que rolou com o Demônio Bomba, diversos assassinos de diversas partes do mundo foram enviados para, adivinha, dar cabo do nosso homem serrote. E eu apelidei carinhosamente de Irmãos Americanos, Os Caçadores Sussos, O Velho da Alemanha, que tem uns papos estranhos envolvendo crianças, e não menos importante, Quan Chi e seu harém de possessas. Mas não posso mostrar muito sobre, porque senão o YouTube vai me capotar. A segurança pública, já sabendo disso, decide utilizar do Denji como isca, e honestamente funciona melhor do que eu esperava
desesperado, já que o plano deles é o seguinte: se eles eliminarem todos os assassinos enviados para acabar com o Denji logo de cara, eles irão passar uma mensagem pro exterior, falando tipo assim, Mano, esse problema aqui é nosso, tá ligado? Vocês não se envolvem, não. A caçadora russa, que já estava na espreita, espeta o Denji 3 vezes de forma discreta e deixa para que o último golpe seja dado pelo seu discípulo, como uma forma de teste, e como ela fez isso sem ser vista, ela deve ser muito boa no que faz. Mas o discípulo não vai fazer isso agora. Enfim, eles combinam se encontrar com Kobeni e alguns outros membros do grupo de escolta, então lá vão eles, e chegando lá, descobrem que a Kobeni tem um carro, que é roubado pela Power e ela sem querer atropela 2 agentes que iriam ajudar eles a proteger o Denji. Mas surpresa, eles eram farsantes, que faziam parte dos irmãos americanos, que também queriam matar o Denji, que possuem um contrato onde eles podem se disfarçar de quem eles matarem, no maior estilo doppelganger das ideias. Só resta um, e ele fica todo ferrado da cabeça por causa disso. Após a reunião do pessoal e a descoberta de que os assassinos já estão mais perto do que nunca, vamos para o dia seguinte. Dia esse que eu gosto de chamar de caos absoluto. Todo mundo tá preparado para atacar o prédio onde tá o Denji. Todos os grupos sem exceção. O velho faz um exército de bonecas atacarem o prédio, e isso é bem forte, porque se ela tocar em você, tu vira uma boneca, a menos que você seja um possesso ou um híbrido. Então, tirando o Denji e a Power, todo o restante ele poderia ser suscetível a virar um bicho. Mas a Quan Chi, que estava até o momento ele só enrolando e fazendo saliência com seu harém, decide finalmente entrar em ação, e ela mata quase todas as marionetes que estavam ali no prédio, em segundos, foi tipo, muito rápido. E, inclusive ela também mata alguns dos guardas de segurança pública no processo. Olha esse cara que morreu fazendo POG. Mas para toda ação existe uma reação, e Kishibe aproveita que a Quan Chi deixou seu harém para trás e pegou elas desprevenidas. E eu só preciso de 2 painéis para resumir o que rolou. Kishibe entra no prédio e faz Quan Chi parar seu ataque, já que tem reféns com ele agora. E infelizmente, mesmo não querendo, ela acaba aceitando. E enquanto eles conversavam, Kishibe mostra para ela algumas escritas, mas antes que eles possam finalizar esse papo deles, o último irmão americano aparece tentando atirar no Denji, mas Kishibe o salva a troco dos reféns acabarem se soltando, e o nosso velhote acaba sendo arremessado da janela do prédio. E o último irmão também acaba sendo jogado logo em seguida, e acaba sofrendo uma queda suave em cima do carro da Kobeni. Um pessoal aparece para ganhar tempo para o Denji, que sai correndo de lá com quilos de merda em suas calças, e graças a isso ele não para poder olhar pra onde tá passando, e sem querer acaba pisando exatamente no prego que tinha sido posicionado como uma armadilha, significando que ele caiu certinho no plano do discípulo. A mestra chega parabenizando o discípulo, porém logo em seguida descobrimos que isso também era um plano dela, pois ela transformou ele em um boneco. E meus amigos, a mestra era a verdadeira controladora dos bonecos, e o velho era mais uma das suas marionetes controladas. Inclusive marionetes essas que se juntam e fazem um sacrifício do lado de fora do prédio, mandando assim todo o grupo que estava dentro daquele prédio diretamente para o Inferno. Lá eles encontram um demônio primordial, que bota geral pra chupar ali, e chega ao ponto da própria Makima em pessoa ter que se mandar para lá, poder salvar a galera e tentar trazer todo mundo de volta, mas com sequelas. E as coisas ainda não acabaram. Eu falei que esse arco é doideira pura. A demônia boneca fez um acordo com a escuridão. Ela prometeu que levaria o Denji até o inferno, e como forma de agradecimento, ele deu a ela um pouco do seu poder, fazendo a mesma sofrer um upgrade e ficar desse jeito aqui, ó. Lindo. Treta vai, treta vem, descobrimos que a Quan Chi era uma híbrida. Elas tretam, mas no final o Denji ganha da boneca, se incendiando e atacando ela, dessa forma, nerfando o poder da escuridão com a luz do fogo em seu corpo. O processo do cosmos, pertencente ao harém da Quan Chi, finaliza a boneca, pois teoricamente ela seria considerada alguém tipo invencível, já que esse demônio boneca, ele consegue literalmente ser uma consciência coletiva. Qualquer um que se transforme em um demônio boneca pode ser o corpo original, só basta com que o corpo queira. Mas, se não fosse graças ao poder do cosmos, que utilizando seu poder faz com que o demônio boneca literalmente fique com tanta informação na cabeça que acaba entrando em estado vegetativo, eles garantem que tão cedo o demônio do boneco não vai aparecer. A parceria Denji e Quan Chi acaba com a morte da boneca, e para a sorte do Denji e azar da Quan Chi, Makima é a última a chegar e acaba ceifando a vida da Quan Chi, juntamente com suas possessas companheiras. Finalmente acabei esse arco mais caótico do caralho. Arco 7, Demônio Pistola. Atualização do que rolou no final do arco anterior. Kobeni se demitiu, Aki perdeu um braço, o Anjo perdeu ambos os braços, o Violência e o Bin morreram. Além disso, Power agora tá totalmente ferrado na mente. Inclusive, em certo momento, a Power, por estar com esse modo todo ferrado das ideias, pede para que o Denji beba seu sangue, e uma forma de pedir desculpas por estar sendo tão chata com ele. Inclusive, se lembrem disso, pois isso é importante no futuro. Como amigos, Power, Denji e Aki viajam juntos para visitar o túmulo dos parentes do Aki, e temos essa cena bem legal do grupinho junto.
Com a volta deles, o grupo se reúne com a Makima e ela revela que o Demônio Pistola que eles estavam tentando buscar já está morto. Nunca existiu o contrato com o Demônio Pistola que dava arma pra galera e tal. Na verdade, a galera estava produzindo arma secretamente e distribuindo. Então, resumindo, todos os países ainda estão utilizando armas, só que em segredo. E isso, querendo ou não, fortalece o Pistola. Porém, aquele país que tiver mais partes do Pistola terá mais poder sobre os demais. A missão dele jamais era matar o Pistola. Apenas foi uma missão para trazer o Pistola para o Japão, para ser a arma deles. Mais tarde, voltando para a moradia do trio, Denji e Power estão dormindo, mas inquietado, Aki tenta se comunicar com o Demônio do Futuro. E ele de fato aparece, pois durante a conversa de mais cedo, o Demônio do Futuro revelou para ele uma visão, onde o próprio Aki e a Power seriam massacrados pelo Denji. E esse tal dia está se aproximando, e quando isso acontecer, o demônio mais temido dos demônios irá retornar. O que isso significa? Mistérios. Aki se encontra com a Makima para conversar, e junto deles está o Demônio Anjo, que se reúnem e Makima começou a manipular líderes de todos os outros países para aceitarem aceder suas partes do Demônio Pistola, que estão com eles. Porém, o presidente dos Estados Unidos, não querendo ter que se abaixar a esse ponto, decidiu dar 1 ano da vida de todos os cidadãos americanos para invocar o Demônio Pistola em pessoa para acabar com a Makima. Ou melhor dizendo, a Demônio do Controle. Agora eu irei fazer de forma diferente. Vamos lá. Dia 12 de setembro de 1997. 3 horas, 18 minutos, 21 segundos. O Demônio Pistola aparece na costa do Japão por 12 segundos. 3 horas, 18 minutos, 22 segundos. O Demônio Pistola vai em direção a Makima. 3 horas, 18 minutos, 23 segundos. Makima avista o Demônio Pistola em uma distância de 500 km. 3 horas, 18 minutos, 24 segundos. O Demônio Pistola ativa uma habilidade onde ele dispara uma bala pelo coração de todos os seres vivos que nascem nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro ou dezembro, em uma distância de quilômetros. 3 horas, 18 minutos, 25 segundos. O Demônio Pistola para, então começa a disparar na direção da Makima. 3 horas, 18 minutos, 26 segundos. Makima se prepara para ativar sua habilidade. 29 mortes de Makima. 3 horas, 18 minutos, 27 segundos. Utilizando o Demônio da Punição, o Demônio Cobra, o Demônio do Futuro e o Demônio Aranha, 3 horas, 18 minutos, 28 segundos. Makima invoca algo para lidar com o Demônio Pistola. Denji e Power estão em casa, quando de repente alguém bate à porta. Oshita, desesperado, tenta fazer com que o Denji pare, porém ele continua, e ao abrir a porta, vemos que na verdade é o esse é o Possesso Pistola na frente do Denji? Power ao menos teve tempo de fugir pela sacada junto ao seu gato, enquanto vemos que na mente do Possesso Pistola, que na verdade é o Aki, brinca com bola de neve, diversas pessoas estão morrendo, e o mais macabro é ver que essa é uma das poucas vezes que o Aki realmente estava sorrindo, pois só em uma ilusão ele conseguia voltar ao passado, onde ele era apenas uma criança, e dá pra ver que ele está usando a mesma roupa do dia que ele perdeu sua família. Denji tenta conversar com ele, mas percebe que não vai funcionar, e por vários momentos Denji quase morre brigando com ele. E graças aos civis que usaram do seu próprio sangue para curar o nosso demônio Serra, ele consegue se manter na luta. E enquanto para nós o Aki nunca tinha sido visto sorrindo, dentro da mente dele, o mesmo fica surpreso, pois olhando para o Denji, ele diz que nunca tinha visto ele chorar. Aki então se vê sozinho naquele campo de neve, e vê que seu irmão voltou com um par de luvas para que eles possam brincar juntos. E no mundo real, para salvar a todos que estavam ali, Denji finalizou seu amigo. E tudo isso enquanto de longe o Demônio do Futuro assistia tudo. E isso confirma que esse foi o pior destino possível, nas mãos do Chainsaw Man. Arco 8, Demônio do Controle. Um tempo se passou. Aki tinha bastante dinheiro guardado, deixando metade para o Denji e a outra para a família da Himeno. Com esse dinheiro, ele alugou uma nova casa, onde ele e a Power ficariam. Denji ainda está se recuperando por ter matado Aki. Mas enquanto reflete sobre isso após fazer compras, Makima aparece e diz para eles irem junto até a casa dela. E quando eles chegam lá, vemos que a casa da Makima está cheia de cachorros. E olha a cara desses cachorros, vi. Lá a Makima diz que está devendo algo para o Denji, e ele pensa em pedir qualquer coisa no mundo, mas acaba decidindo pedir para ser o cachorro dela. Prioridades, né? Pensamos até que isso poderia ser algum pedido de safadeza, porém não. Ele diz que desde o momento que ele começou a pensar por si só, diversas pessoas se machucaram, e as suas escolhas nem sempre deram mais certo. A Makima era a pessoa mais inteligente que ele conhecia. Ao ouvir isso, vemos que a Makima se lembra de algo, que havia convidado a Power para a casa dela, pois iriam comemorar todos juntos, e ela pede para que o Denji vá abrir a porta. E ele não aprende, né? 2 vezes seguidas. Ele abre a porta e a Makima estende a mão para a pobre Power. E esse painel diz tudo. Tem uma imagem que é o Goku segurando a mão da Makima nessa cena. E às vezes eu queria que essa imagem fosse real, sabe? Denji perdeu tudo aquilo que ele havia conseguido. Lembra o que a Makima respondeu a Reze antes de matá-la? Ela gosta do Rato do Campo, pois gosta de matar o Rato do Campo. Ela deu tudo que o Denji poderia querer, para depois de tudo isso, tirar as coisas que o Denji mais
mais gostava, a Power, o Aki, as outras pessoas que o Denji se importava ou que simplesmente entravam no caminho dele. E após tudo isso, pela primeira vez na obra inteira, Makima demonstrou satisfação e riu, deitada sobre o colo do Denji, enquanto mesmo se questionava se isso seria apenas um sonho, ou melhor, um pesadelo. E a Makima disse que com ela, ele jamais terá paz novamente, e de forma alguma isso seria uma coisa boa, além de jogar na cara do Denji um trauma que ele sempre tentou esquecer, afinal, o pai dele não morreu, foi o próprio Denji que o matou. E é isso que o Pochita sempre tentou evitar que o Denji fizesse, quando falava pra ele não abrir a porta, relembrar os seus traumas. Agora, Denji está completamente desmotivado. Makima o leva de volta até a empresa e desfila com ele, enquanto seus antigos companheiros e alguns outros demônios que foram mostrados para nós anteriormente se encontram agachados, reverenciando, enquanto ela passa pelo corredor, quando de repente uma explosão ocorre. Lembra que o Kishibe pretendia matar a Makima? Ele colocou seus planos em ação. Diversos soldados e uma equipe especial foram formados apenas para isso. Esse esquadrão se sacrifica com o intuito de invocar o demônio do inferno para eliminar a Makima. Porém, ela mesma, após levar tiros e voltar à vida, em uma jogada rápida, pede ajuda para o Denji, ou melhor, ao demônio Serra. E como ele é o demônio do controle, ela força o Serra a ajudar ela. E desse jeito, ele acaba se transformando. Porém, não em Chainsaw Man, mas sim no verdadeiro demônio Serra. O mesmo que o demônio do futuro estava falando, que era o demônio mais temido deles. E enquanto o demônio do inferno o observa do outro lado do prédio, Denji, em um piscar de olhos, o mata. Como o demônio do inferno falhou em sua missão, como uma medida desesperada, ele envia o Denji para o inferno. E lá dentro, ele destrói as hordas de demônios que aparecem em seu caminho. E enquanto ele está no inferno, massacrando os demônios no estilo Doom Slayer, Makima revela a Kishibe que o motivo de todos quererem o demônio Serra é também o mesmo motivo dos demônios terem medo do Denji. Ele tem uma habilidade única. Se o demônio Serra devora outro demônio, literalmente engolindo ele, ele faz com que o nome daquele demônio seja apagado, literalmente fazendo com que aquele demônio não tenha o ciclo de reencarnação dele. Ele morre uma vez e acabou, tá ligado? E como ela já entregou o verdadeiro poder do Chainsaw Man, ela aproveita para revelar seu poder, que consiste em controlar seres que ela considera inferior a ela mesma. E utilizando do poder do Denji, ela quer controlar e criar um mundo melhor, por assim dizer. E quando ela termina sua explicação, o demônio Serra volta pela mesma porta que ele foi mandado para o inferno. Ele avança na direção da Makima para salvá-la, mas acaba matando ela mais uma vez. Após acreditar que matou a Makima mesmo que sem querer, cortamos para Kobeni. E se lembram que eu tinha contado que ela tinha se demitido? Então, ela passou a trabalhar em uma loja de fast food familiar, onde lá, mais um dia normal, eles estão atendendo os clientes, quando de repente, o demônio Serra aparece lá dentro. E percebemos que dessa vez, quem está no controle é o Pochita, pois ele se lembra das últimas coisas que o Denji disse pra ele, e o mesmo começa a agir como se quisesse cumprir tais desejos. Ele come hambúrguer, sai a um encontro com uma garota, no caso a Kobeni, que foi praticamente sequestrada, e até mesmo observa ela dançar, lembrando que ele está na forma de demônio Serra completo. Tudo que ele faz é mais destrutivo. Então quando ele foi comer hambúrguer, ele acabou ceifando algumas pessoas do restaurante. Quando ele levou a Kobeni pra tomar sorvete, ele acabou destruindo a barraquinha de sorvete. E quando ele botou ela pra dançar, ele só ficou ali, admirando seus passos incríveis. Quando de repente, Makima aparece ali, mais uma vez, e agora com uma equipe própria, com diversos híbridos, e até mesmo vilões, como a Quan Chi, Reze e o Katana aparecem. Porém, lembre-se que eles estão sendo controlados pela Makima, então não são as mesmas pessoas que a gente conhecia antes. Todos se transformam com o intuito de derrotar o Pochita. O Pochita até podia ter matado todos eles enquanto estavam separados. Mas temos que lembrar que, assim como o Denji, híbridos se regeneram muito mais rápido, e juntamente com o controle que a Makima tem sobre eles, os híbridos são controlados de tal forma que fazem com que a junção dos golpes acabem lançando o demônio Serra pro espaço. E eu acho que essa cena é muito foda, pois ele arranca o próprio coração, joga na direção da Terra e se regenera por completo a partir do coração. E quando ele está se aproximando do solo, ele realiza um ataque final em relação aos híbridos. E assim que a Kobena termina de dançar e olha pra trás, ele estava ali sentadinho observando ela terminar seus passos incríveis. Makima, que tinha sido finalizada, junto aos híbridos, volta mais uma vez e pergunta para o Pochita por que ele não a devorou. E ela se questiona se seu corpo não é apetitoso o suficiente para ele. Com isso dito, ela também diz que os humanos são manipuláveis, e vemos que os jornais passam notícias de que Chainsaw Man derrotou o demônio pistola. E da mesma forma que o medo torna os demônios mais fortes, a admiração causa um efeito contrário. E vemos que o Pochita começou a enfraquecer, já que por todos os cantos do Japão, pessoas comemoram a existência do Chainsaw Man, o demônio que caça outros demônios e também eliminou a maior ameaça que já esteve no Japão. E já sabendo da natureza do Pochita, de querer realizar os desejos do Denji, ela ainda prepara um ataque utilizando o poder do anjo, com o intuito de acertar a Kobeni, ou melhor dizendo, fazer com que o demônio Serra receba o ataque no lugar da Kobeni. Vemos o subconsciente do Pochita, onde ele está tentando pedir ajuda a Power. Lembra quando o Denji bebeu o sangue da Power? Então, ela é a demônia do sangue, e a sua presença
criança estava desaparecendo desse mundo. Talvez logo logo, em um futuro breve, isso talvez não surtisse efeito. Porém, caso ela consuma um demônio forte, ela poderia ainda conseguir voltar. E o Pochita deixa ela consumir ele, para poder ajudar o Denji. E sem a segurança pública para poder reprimir o poder da Power, ela retorna com essa forma e realiza um ataque que acaba com todas as pessoas controladas pela Makima naquele local. Mas isso não dura muito, pois até mesmo o demônio zumbi a Makima utiliza para trazer as pessoas de volta e atacarem a Power. Ela tenta fugir com o Denji, porém é atacada pelas costas e a Makima tenta invadir a mente da Power e manipulá-la. Mas suas lembranças fazem ela voltar à consciência, e enquanto é atacada ela corre, carregando o Denji ainda transformado consigo, até conseguir se esconder em uma lixeira. E lá eles se despedem pela última vez, com a Power dizendo que vai dar o seu sangue ao Denji, e em troca ela quer que eles encontrem sua próxima reencarnação e faça o demônio do sangue ser sua amiga da mesma forma que eles foram um dia. E assim ele acorda, porém em sua forma normal, agora estando salvo de Makima, pelo menos por agora. E pra sorte dele, alguém o seguiu, Kishibe, que propõe ajudá-lo. Ele leva Denji e a Kobeni, os últimos que sobraram da antiga Divisão 4, para um local secreto, onde eles poderiam ficar, sem serem achados pela Makima. A Kobeni até chega a dizer para o Denji que dentre eles, ao menos ele ainda consegue voltar à vida caso ele seja derrotado. E ele, em um desabafo, diz que ele até poderia ter esse lado. Porém, tudo que ele viveu nos últimos tempos, de bom e de ruim, foram frutos de uma única pessoa. E antigamente, quando ele não sabia de nada, estava tudo bem. Porém, agora que ele descobriu tudo, ele percebeu que nenhuma escolha jamais foi inteiramente dele. E o máximo que ele já teve de sua verdadeira escolha foi quando ele decidiu que comer. E esse momento de desabafa acaba quando eles escutam na televisão o Chainsaw Man ser mencionado. O Denji percebe que as pessoas adoram ele. Graças a tudo que ele fez pelas pessoas, e vendo que até mesmo as mulheres o amam, ele se emociona. E dessa vez, é a primeira vez que o Denji decide fazer uma escolha inteiramente por si mesmo, pois ele quer ser o Chainsaw Man. Porém, Kishibe joga um balde de água fria nele, falando que se ele voltar a ser o Chainsaw Man, a Makima rapidamente vai encontrar ele, e provavelmente ele vai morrer. Um tempo se passa, enquanto os dois dormem, Denji fica a noite acordado, pensando sobre a Makima, e percebendo que no final de tudo, ele ainda gostava dela. Na manhã do dia seguinte, Makima está se encontrando com o demônio Serra, no grande cemitério. Consigo, ela traz diversas pessoas da segurança pública. E assim começa sua batalha final. O Serra usa de tudo que tem. Porém, sem sua forma verdadeira, fica claro que era só uma questão de tempo até a Makima derrotá-lo. E chega ao ponto onde a própria Makima chega a revivê-lo apenas para se divertir mais um pouco. E no final das contas, ela mesma remove o coração do peito do Denji, dizendo que alguém como o Denji não tem nada a ver com o verdadeiro Chainsaw Man, já que no final, o verdadeiro Chainsaw Man é caótico. E ele sim é alguém que a Makima achava que estava de igual para igual com ela. Ela pega o coração do Pochita e promete que eles estarão juntos para sempre. Enquanto ela fazia juras de amor ao Pochita, Denji se aproxima e ataca ela pelas costas, com uma motosserra feita com o sangue da Power, que impediria ela de conseguir se regenerar, dessa forma, finalizando-a. E fun fact, esse Chainsaw Man que lutou com ela foi o Chainsaw Man que foi lançado para o espaço, e o Denji real só conseguiu sobreviver sem o coração devido ao sangue da Power, mas foi só por tempo suficiente para ele conseguir dar o golpe final e colocar seu coração de volta em seu peito. Mais uma vez, um tempo se passa. Denji agora está vivendo sozinho, apenas com os cachorros da Makima e o gato da Power. Kishibe vem visitá-lo apenas para checar se está tudo bem, e ele comenta sobre o método de se livrar da Makima, que o Denji decidiu tomar. O Denji decidiu comer ela para se livrar da Makima para sempre. Porém, esse método não funciona devido ao fato de que o Denji comeu ela na forma de humano, não na forma de demônio. E visitando Kishibe em um parque, ele entrega para ele a Nayuta, a reencarnação do demônio do controle. Essa que agora terá uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, e ela será a nova companheira do Denji. E vivendo junto aos cachorros da Makima, o gato da Power e a reencarnação do demônio do controle em um apartamento pequeno, Denji agora poderá ser quem ele quer, o herói do povo. Ufa, finalmente acabou esse vídeo, hein? 1 hora inteira falando da gente. 1 hora inteira? Eu só ouvi meu nome umas 10 vezes. Pois é, ele juntou tudo em um único vídeo. Quem foi que pediu pra um compilado gigante? Eu só espero que eles tenham aprendido alguma coisa sobre o grande demônio do sangue. Ou pelo menos terem dado algumas risadas. Você tá certa, mas agora podemos descansar. Até a parte 2, quando ela terminar e o Solar deixar de ser vagabundo.